Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Ai, eu estou tremenda aqui. O pastor pega umas peças na gente, né? Eu estava lá quietinha, hoje lá em casa, e já vem alguns dias me sentindo mal, algumas coisas assim que não entendo, também nem quero entender. Aí ele disse assim: a irmã Miriam está bem? Eu falei: mais ou menos, pastor, estou meio cheia de grosseira no corpo e tal. Aí ele falou assim: mas na garganta não tem grosseiro, na língua não tem grosseiro, né? Eu falei, vixe, ficar bem quietinha. Oh, meu Deus. E é dessa maneira. Quando Deus tem algo para falar com a igreja, Ele vai usar alguém. Então, que você entenda que um dia pode ser você. E nós estamos aqui como instrumentos de Deus. De mim mesma, eu não tenho muito a oferecer, porque eu também sou falha, pecadora, assim como todos. Sou feito da mesma matéria. Mas eu busco a presença, peço a Deus que tenha misericórdia de mim e use eu da maneira que Ele achar melhor. O que Ele quiser falar com a igreja, Ele vai falar. Essa semana eu já ministrei essa palavra, mas eu comecei a ler novamente. E Deus levou eu para outros caminhos. Quarta-feira à tarde, quarta-feira à noite, estive lá no projeto também levando uma palavra sobre o significado da Páscoa. E Deus vem falando nos corações. Deus vem falando com a tua igreja. Ele já falou conosco, Ele vai continuar falando, porque é Deus que fala através da tua palavra. Se algum dia nós abrimos a boca para falar de nós mesmos, pode ter certeza que algo vai acontecer, mas não é algo bom. Porque nós temos que ter o temor de Deus, porque Ele está às portas e Ele está voltando. E sem muita demora, porque a hora passa, eu gostaria de pedir que a igreja elevasse o teu pensamento agora em Deus. Pedisse para que Deus viesse de encontro com a tua vida, porque o Deus que nós pregamos, o Deus que nós cremos, o Deus que nós acreditamos e que se faz presente aqui no meio de nós, Ele é um Deus de amor, é um Deus que está aqui para fazer aquilo que agrada a Ele. O que agrada a Ele, se não é o melhor para as nossas vidas? Então, eu não sei a maneira que você entrou, a situação que você está, o que você está passando. Mas eu sei que Deus está na casa. E Ele vai falar conosco através dessa palavra. E em referência à palavra de Deus, que eu tenho aprendido que nós devemos ter reverência ao nosso Deus. Quando entramos na igreja, na casa de Deus, tem que haver uma reverência. Tem que haver um temor, sim, porque não é de qualquer maneira que nós vamos chegar na presença de Deus. E eu peço que vocês coloquem em pé nesse momento, amém? E nós vamos ler a palavra que Deus deu para mim, já nesta semana, que está em 2 Samuel, capítulo 6. E é assim, vai secando a boca. 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou até onde o Espírito Santo me mandar. Eu prometo ser breve, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos encontraram 2 Samuel, capítulo 6, onde Deus vai falar sobre a arca para Jerusalém. Aleluia, Jesus. Oh, glória, eu vou acompanhar dali, porque eu também estou com a vista bem ruim e não trouxe meu companheiro, meu óculos. Amém? Vamos lá? E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo,
e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebeá, e Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar de Peres-Uza até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto bem por causa da arca de Deus, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Pode se assentar, glorificando a este Deus maravilhoso e poderoso, que se faz presente aqui no meio de nós. Aleluia, Jesus. Davi, essa história é muito conhecida, esse texto muito conhecido pelo povo de Deus, pelas igrejas. Quando Davi resolveu trazer a arca de Deus para Jerusalém, em Israel. A arca acompanhava o povo nas guerras, desde o tempo de Saul, a arca acompanhava o povo. E a arca de Deus simboliza e significava, naquele momento, a presença de Deus. E dentro da arca havia ali as tábuas do mandamento, a vara de Arão e o maná. Tudo que vinha junto com o povo cativo do Egito e liberto por Moisés. E Davi resolveu que a arca teria que estar com eles, porque eles estavam ali passando por muitas lutas, muitas dificuldades, e eles acreditavam que se a arca estivesse com eles, simbolizando a presença de Deus, eles iriam conquistar ainda mais. Eles iam conquistar e vencer ainda mais. Ele tinha acabado de vencer uma guerra. E ele estava com esse plano de trazer a arca. E nós vemos aqui que ele chamou muitas pessoas. E a arca foi sendo conduzida até Jerusalém, por muitos ali. Mas, acredito eu lendo aqui, eu não encontrei algo falando que Davi consultou a Deus a maneira que ele queria que fosse conduzida a arca. E aqui eu já começo a entender o que Deus quer falar para nós nesta noite. Porque se você está aqui é porque é você que tem que ouvir, sou eu que tenho que ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Não é mais para aquele povo. Este povo aqui, nós tivemos um exemplo daquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Aleluia. Ah, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus.
Já foi dito aqui que muitas vezes é difícil a gente aceitar aquilo que nós ouvimos, aquilo que é pregado através da palavra. Mas nós temos que entender que Deus é cuidadoso, Ele é zeloso, Ele zela por cada um de nós. E tudo que vier a ser falado aqui através da palavra de Deus, é porque Deus nos ama, é porque Ele quer nos corrigir. Sabe por quê? Porque Ele tem um céu preparado para nós. Mas eu já começo a entender que não é de qualquer maneira que nós vamos conduzir a palavra de Deus, porque ali dentro da arca tinha os mandamentos. Mandamentos quer dizer ordenança, quer dizer ordem. E no Êxodo 20, capítulo 20, vem falar dos mandamentos de Deus. Será que nós estamos conduzindo a arca, que é a palavra, que é a presença de Deus, conforme os mandamentos de Deus? Será que nós estamos querendo tocar de qualquer maneira? Ah, Deus. Aleluia, Jesus. E tocaram de qualquer maneira. Aí você vai falar, então, mas Deus Ele é assim, Ele é mau, Ele mata. Aqui a palavra fala que Ele foi cortado ao meio, Ele foi ferido, aberto um buraco nele. Será que é porque isso que Deus é mau? Ele é ruim? Não. Não é, não. É porque Deus é justiça. Deus é justiça. E Ele nos ensina, Ele nos exorta como que nós temos que ser, como que nós temos que conduzir as coisas de Deus. E esse moço foi ferido mortalmente, porque ele tocou na arca da aliança, de qualquer maneira. Aí, você vai falar assim, mas ele não sabia? Ele não sabia? Ele sabia? Porque foi dito. Então, vocês estão carregando aí, a presença de Deus. É algo muito valioso. Nós carregamos dentro de nós, igreja do Senhor, algo muito valioso, que é a presença, que é o Espírito Santo de Deus, que é a nossa salvação, que foi ganhado com força. Naquela cruz, muito sangue precioso foi derramado ali por nós. Para que você estivéssemos aqui nesta noite. E conduzindo ali da maneira que eles achavam que estava bem, sem consultar a Deus, aconteceu o que aconteceu. E Davi se entristeceu. E muitas vezes, nós nos entristecemos também, porque achamos, porque estamos aqui, porque nos colocamos como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, como verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, mas daí eu olho lá na Bíblia e falo, Senhor ainda está procurando aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então quer dizer que ainda não chegamos nesse patamar, ainda tem algo a ser corrigido dentro de nós. Aí acontece algumas coisas, adversidade, dificuldade, bate o dia mal na nossa porta, seja ele como a falta de dinheiro, seja ele como a enfermidade ou um luto, alguém que nós perdemos. Aí você começa a falar, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. E Deus vai falar assim, como que você tem chegado a mim? Como que você tem tocado em mim? Será que tem vindo de qualquer maneira? Será que você tem olhado os meus mandamentos? Será que você tem buscado a olhar, a pregar, a saber quais são os meus mandamentos? Que muito pouco é falado dentro das igrejas sobre os mandamentos de Deus nas nossas vidas. Leva muito para não adulterar, não matar, não roubar, e daí? É também, mas e amar o teu irmão acima de todas as coisas? E perdoar o teu irmão acima de todas as coisas?
Porque sem o perdão nós não vamos chegar na presença de Deus. Sem o amor nós não vamos chegar. Porque Jesus falou: ama o teu semelhante como a ti mesmo. Porque se você não amar como eu amei a minha igreja, você não tem parte comigo. É difícil? É difícil. Mas quebra o orgulho. Quebra o orgulho. Como que você não consegue olhar nos olhos do teu irmão com amor, com carinho, com perdão? E você acha que você vai olhar para Deus? E você acha que você vai tocar na palavra de Deus, na arca da aliança, de qualquer maneira? Não é de qualquer maneira. E Davi se entristeceu. E às vezes nós também nos entristecemos. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele ainda nos alcança. Mas Deus mostra também. Se as pedras, se você, se eu, se nós não falarmos do Evangelho, da palavra de Deus, as pedras vão falar. E para onde foi a arca da aliança? Na casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Filisteu. Era de lá da tribo de Jeta, né? Jeta, onde veio lá o Golias, lá que Davi matou, o gigante. Era um homem de Deus? Não. Mas se tornou amigo de Deus. Por quê? Se nós que conhecemos a palavra, que sentimos a presença de Deus através do Espírito Santo, não fizermos aquilo que Deus nos ordena, se nos acovardarmos, se não amar, se não perdoar, se não viver em comunhão, em união, Deus vai mandar a bênção lá para o outro lado. Por quê? Está aqui, não sou eu que estou falando. Obed-edom e todos os teus filhos, enquanto a arca esteve na sua casa, se não me engano, 3 meses, ele foi abençoado. E não foi só ele e os teus filhos, foi a tua criação, foi a tua plantação, foi os teus empregados. Aí então você vem me falar que Deus não é justo? Deus é justo, Deus é amor, Deus é longânimo, Ele é maravilhoso. Mas nós mesmos, por muitas vezes, pelo nosso orgulho, por queremos achar que, não, irmãos, o nosso eu tem que cair por terra, porque você fala aqui na frente, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e como que continua nas mesmas e nas velhas práticas? O nosso eu tem que cair por terra. Porque eu sou eu aconteço, eu estou lá, eu todos os dias. E no dia do tribunal? Cadê as obras? Cadê o amor que eu ensinei? Você viveu? Você pregou? Você viu a necessidade do teu irmão? Você bateu na porta para saber? Você desceu em Samaria? Você curou o samaritano? Aí fecha-se as portas e até as janelas, retém-se as bênçãos, e aí começa a questionar. Será que não é momento de nós colocarmos a nossa cabeça no pó e refletir? Não é nem no travesseiro, é no pó. E refletir como nós estamos chegando até Deus, como nós estamos chegando até a presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus, e eles estavam levando ela para casa. Casa lá na Bíblia, Jerusalém significa casa, e aqui dentro de nós é a casa, é morada do Senhor, é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas não é de qualquer maneira que nós vamos chegar.
na presença de Deus. E quando eu vejo aqui falar de que ela carregava dentro dela as tábuas da palavra, a vara de Arão e o maná, são coisas santas. Não é de qualquer maneira que se carrega. Como que você tem levado o maná? Como que você tem levado as tábuas? Como que você tem usado o cetro da justiça aqui nesta terra? Como? Irmãos, nós temos visto igrejas se perdendo, porque não está trazendo a arca da aliança, não está pregando a palavra verdadeira, não está trazendo o maná do céu, não está usando o cetro da justiça. E isso é muito sério. Mas Deus está nos dando esta oportunidade de ouvir a Tua palavra, a Tua verdade, para nos alertar. Não fique atrás de avivamentos, de sopro, não é nem de vento, de sopro de avivamentos, porque todos vão cair com o mesmo sopro. É a Bíblia que está nos falando. Está se pregando muitas sopro de avivamento, a heresias, tolices. Irmãos, o que é direito nosso, é garantido pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por nós naquela cruz. Você não precisa ficar correndo de galho em galho. Não saia da arca que Deus te colocou, não saia do barco, porque se Jesus está no barco, coisas grandes vão acontecer. Aleluia! Tem altares sendo destruídos pelo pecado da luxúria, pecado da falsidade, pecado de pregar somente aquilo que agrada aqueles que estão ali. Fala-se muito em dinheiro. O dinheiro serve, mas ele não é tudo nas nossas vidas. Se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Você não tem nada. Então, presta atenção. Presta atenção. Onde você está colocando os teus pés? A maneira que você está conduzindo aquilo que Deus te deu, que é a presença dEle. Porque Deus é justiça. Pode ter certeza. Ele é muito bom. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça infinita. A graça dEle nos alcança todos os dias, todas as manhãs. Mas a justiça dEle prevalece. Prevalece. Em nome de Jesus. E quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a me colocar ali. Eu falei, imagina como que Davi não ficou. Homem segundo o coração de Deus. Todas as lutas, ele se preparava, ele consagrava, ele buscava a presença de Deus. Trazia com ele Deus no teu coração. Deus guerreava por ele. E de repente acontece tudo isso. Ele deve ter ficado muito triste, muito frustrado. Mas Deus mostrou para ele: faça direito. Faça como é devido, que eu vou abençoar da mesma maneira que eu abençoei a casa de Obed-edom. Em nome de Jesus. Não venha de qualquer maneira, Deus está falando, não faça de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar até a presença. Não é de qualquer maneira. Não pense que você falando assim, não, mas eu vou lá, eu peço perdão, eu falo com Deus, mas no decorrer da semana, você fica sabendo de algo, de alguém, e você não faz nada.
Você fica sabendo da necessidade de uma pessoa. Ah, mas eu não tenho condição, eu não tenho como. Você tem sim. Dobra o teu joelho, porque já foi falado aqui que há poder na oração. Às vezes nós não temos mesmo a condição financeira para ajudar alguém. Não temos às vezes nem para nós, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que está com controle de tudo. Se o povo clamar, imagina o que Deus faz por nós. Mas não é de qualquer maneira. Um dia veio bem, outro dia não estou bem, outro dia... Irmãos, o crente tem que ter equilíbrio. O crente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Sabe o que é equilíbrio na vida do crente? É certeza, é disposição, é confiança, é determinação. O dia hoje não está bom, amanhã vai ser melhor em nome de Jesus, porque eu tenho um Deus que peleja por mim, eu tenho um Deus que guerreia por mim, eu tenho um Deus que vai à frente, abrindo os caminhos para eu passar. Irmãos, não tem que ficar só de louvor, não, tem que viver a palavra de Deus, aquilo que nós louvamos, aquilo que nós pregamos. Aleluia! Oh meu Deus, aleluia Jesus. Então eu entendo que Deus, Ele está aqui através da Tua palavra. E a palavra dEle sendo ministrada, a Tua presença é manifesta no meio de nós. E há milagres, há cura, porque quando tem a presença, quando Jesus está na arca, no barco, onde quer que esteja, coisas grandes acontecem, milagres acontecem. Em nome de Jesus, pessoas são transformadas, pessoas são libertas, em nome de Jesus. Aleluia. Então que nós venhamos entender nesta noite, que não é de qualquer maneira que nós vamos chegar na presença de Deus. Porque a presença de Deus é algo muito grande, maravilhoso para nós. E nós não somos nem dignos de calçar sandálias dos pés de Jesus. Mas Ele nos alcançou. Um dia Deus olhou e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E Ele não olhou para a nossa fraqueza, nem tampouco para os nossos pecados, mas Ele nos amou. E Ele quer estar presente no meio de nós, mas precisa estar preparado. Tem que ter vestes novas, tem que buscar santificação. Santos, é difícil, porque santo, somente Jesus. Mas nós temos que buscar a santidade, e é buscando a presença de Deus. Coloque-se em pé nesse momento, amém? Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu gostaria, com a permissão do pastor, eu gostaria de adorar a Deus com essa canção, como um louvor profético. Que você venha sair daqui nesta noite, sentindo o desejo, amanhã, depois, de estar na presença de Deus. Às vezes, por algum tempo, você não conseguiu mais sentir aquele fervor, aquela arrepio, aquele choro que vem de dentro para fora. Mas hoje Deus te convida a sentir a presença dEle. Porque você entendeu que não é de qualquer maneira. E nós estamos nos preparando para este encontro real com o nosso Senhor Jesus. Lá na glória. E nós temos que profetizar para este mundo saber que quem um dia esteve na presença, jamais sai diferente. Eu tenho certeza que nós vamos sair diferentes do que nós entramos aqui nesta noite.
porque a presença de Deus é real, em nome de Jesus. Se você quiser vir até aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Tem os pastores aqui, eu vou estar orando também. Se você tem uma causa, algo para colocar diante do Senhor, coloque crendo que a presença já alcançou, que Deus já entrou na causa, que Deus já deu aquilo que você está precisando, porque Ele é amor, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, em nome de Jesus. E se você por algum tempo esteve afastado da presença de Deus, venha até aqui. Fala assim: Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero entrar no Santo dos Santos, eu quero caminhar contigo, Senhor Jesus. E se você ainda não profetizou a sua fé em Jesus Cristo, não aceitou Jesus, você tem esta oportunidade de aceitar Jesus, de falar: Jesus, eis-me aqui, eu quero estar na Tua presença. No último dia eu quero subir, eu quero estar contigo no céu, eu quero ceiar com Jesus, aleluia. Este mundo, o sistema que rege este mundo, jaz do maligno. Não tem nada mais aqui para nós. Enquanto estivermos aqui, o que cabe a nós é o quê? Pregar o evangelho das boas novas, que Jesus, Ele veio e Ele vai voltar para buscar a tua igreja escolhida, em nome de Jesus. E nós temos que estar preparados. E para estar preparado, nós temos que buscar a presença de Deus, para nos purificar, para nos limpar de toda mácula, de todo pecado, em nome de Jesus. Não perca a oportunidade, igreja do Senhor, aleluia. Deus abençoe, em nome de Jesus.